Olá pessoal, saudações. Eu sou o professor Felipe Dalenogari Alves, sou especialista, mestre e doutor em Direito, atuo com o Direito Administrativo na docência, sou professor do CEISC no estado do Rio Grande do Sul e em vários cursos de pós-graduação no Brasil. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Manuel Peixinho, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, do qual eu sou membro associado na modalidade correspondente. Gostaria de agradecer ao professor Emerson Moura, nosso diretor acadêmico do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Então, o tema da nossa palestra é contratos administrativos em meio à pandemia da Covid-19. Nós temos que situar aqueles que estão nos assistindo para compreender que nós vamos tratar aqui das normas gerais referentes aos contratos administrativos, ou seja, aquelas com preponderância presente na Lei 8666. Não vamos tratar das especificidades dos contratos administrativos aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, que vão ter o regramento específico lá da Lei 13.313. Então, o nosso foco aqui são aqueles contratos administrativos que regem grande parte das relações entre as empresas, as sociedades empresárias e a administração pública, seja ela federal, seja estadual, seja municipal, seja administração direta, seja autárquica ou fundacional. Então, esse é o nosso tema. Nosso tema é tratar da Lei 8666. Bom, primeiramente, nós não podemos deixar de falar que esta pandemia, ela trouxe um problema muito sério no que tange a questão da logística e suprimento das empresas. A administração pública ela tem que reconhecer, que há uma situação diferenciada. Nós estamos, desde o reconhecimento pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, em uma situação de calamidade pública. E essa situação de calamidade pública, ela ocasionou inúmeras restrições, sejam elas impostas pela União, sejam impostas pelos estados, Distrito Federal ou pelos municípios. E essas restrições, das mais diversas, elas ocasionaram principalmente um isolamento social que foi imposto nos mais diversos tipos de produções, da nossa cadeia de suprimento. Então, as empresas hoje, elas encontram dificuldade de fornecimento de matéria-prima, de transporte principalmente, e nós não podemos desconsiderar, que nós vivemos em um país heterogêneo, em um país que de norte a sul encontram diferenças, incríveis, principalmente no que tange a malha de distribuição logística. Então, muitos produtos que chegam com facilidade a grandes centros do país não chegarão com a mesma facilidade em outros centros mais longínquos, como nas regiões norte do país, por exemplo, e nas regiões, no extremo sul do Brasil, a exemplo de alguns municípios da fronteira do Rio Grande do Sul. Bom, isso vai ocasionar, inicialmente, em um atraso na execução do contrato. Este atraso na execução do contrato, seja na entrega de bens, seja na prestação de serviços, seja na execução de uma obra, ele poderá ensejar por parte da contratada, o pedido de prorrogação na execução do contrato. Veja, nós temos como característica de um contrato administrativo a presença das denominadas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, embora possam dar uma relação de superioridade à administração pública, colocando-a em uma situação diferenciada em relação ao particular, não dispensa duas características fundamentais dos contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles são comutativos, eles são sinalagmáticos, eles prevêem obrigações e direitos recíprocos entre as partes. E nesta relação
entre a administração pública e os particulares contratados, deve sempre haver a incidência da boa-fé. A boa-fé, ela rege o contrato administrativo também, principalmente por parte da administração pública. A administração pública, não, obviamente, que o particular possa agir de má fé, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a administração pública, ela não age em um contrato administrativo em uma situação de extrema superioridade, diferentemente do que seria em um ato administrativo decorrente do seu poder de império. Não, um contrato administrativo, embora seja regido pelos princípios de direito público, eles vão impor à administração pública um dever de boa-fé. E esse dever de boa-fé faz com que haja também um dever de honestidade por parte das empresas contratadas. Então, como eu disse, este atraso na execução do contrato enseja a possibilidade de pedido de prorrogação na execução. E este pedido, ele tem fundamento legal no artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.666. A Lei 8.666, no seu parágrafo 1º, em seu inciso 2, traz a possibilidade de prorrogação no prazo de conclusão e entrega do contrato. Bom, o que traz lá é o inciso 2 deste artigo 57, parágrafo 1º. Ele vai prever que a superveniência de um fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que venha a alterar fundamentalmente as condições de execução do contrato, poderão ocasionar a sua prorrogação. Veja, você, advogado, você que atua na administração pública, é muito importante que haja a comprovação desta alegação. Se você orienta uma empresa contratada, é importante que você venha a expor para a empresa a necessidade de demonstração inequívoca da ocorrência desses fatos. Não basta simplesmente a mera alegação. Olha, estou com problema. Não, é necessário que se junte aos autos do processo administrativo a demonstração através de prova documental, de declarações dos fornecedores, de cartas, de e-mails, de propostas, de contratos, de rescisões contratuais entre a empresa contratada e os seus fornecedores de matéria-prima, seus fornecedores de produto. É necessário que você junte decretos municipais, decretos estaduais que determinaram a paralisação dos serviços no município sede da empresa, no estado sede da empresa. Essa comprovação é indispensável. Eu gosto muito de dizer, quando trato disso, que não basta simplesmente falar. A administração pública não vai se convencer com simples palavras. A administração pública deve ser convencida com prova idônea, com prova documental que não deixe dúvida. Esta prorrogação no prazo do cumprimento da execução contratual, ela não é um direito líquido e certo da empresa. Não, mas há uma via de mão dupla que vai fazer com que a administração, consensualmente, com acordo e demonstração, venha a prorrogá-la. Bom, se não ocorrer a prorrogação deste prazo de execução contratual, é possível que a administração pública venha a instaurar um processo administrativo para aplicação de sanções administrativas. Aí entra um ponto fundamental. Observe comigo o seguinte: a lei que reconheceu
o estado de emergência decorrente da Covid-19, que foi a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada posteriormente pela medida provisória 928 de 2020, tem em seus artigos 6º C e 6º D a suspensão dos prazos processuais em desfavor dos acusados nos processos administrativos. E esta suspensão do prazo processual se aplica aos processos para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei 8.666 e na Lei 10.520, por exemplo, a aplicação da sanção prevista lá no artigo 7º daquela lei. Então, estão suspensos os prazos processuais, em decorrência dos processos administrativos instaurados para aplicação dessas sanções. O artigo 6º-D trata especificamente da suspensão do prazo prescricional, A lei, alterada aí pela medida provisória, ela suspendeu o prazo prescricional para a apuração das infrações cometidas contra a Lei 8.666, e a Lei 10.520, aí a Lei do Pregão. Então, caso a administração pública venha a instaurar um processo administrativo para a imposição de sanção prevista aí em uma destas leis, você deve saber que os prazos processuais administrativos contra a empresa contratada estão aí suspensos por conta desta lei. Isso é importante, porque traz um benefício ao teu cliente. Se você é advogado de uma empresa que tem um contrato com a administração pública, e traz segurança jurídica também ao administrador, Deve ser levado em consideração, no momento da apreciação dessas infrações, obviamente, toda a situação advinda, com o reconhecimento da calamidade pública ocasionada pela Covid. Pessoal, durante a execução deste contrato administrativo, além da possibilidade da prorrogação do prazo de cumprimento do contrato, nós temos que reconhecer que a empresa ela vai encontrar dificuldade. São dificuldades das mais diversas. São empresas que tiveram que paralisar total ou parcialmente a sua produção em virtude de restrições. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, inúmeras empresas estão impedidas de funcionar temporariamente porque o vírus se alastrou de modo rápido dentre seus empregados, então houve a paralisação das atividades da empresa. Esta empresa, ela tinha contrato administrativo que muitas vezes foi assinado lá em 2019. Os contratos continuados, como nós chamamos, aqueles contratos que ultrapassam a validade dos créditos financeiros, os contratos que não param, que geralmente têm prazo de validade de 1 ano e eles são prorrogáveis por até 60 meses. Esses contratos, muitos deles foram assinados lá em junho, julho de 2019, quando nem se imaginava que iria eclodir uma pandemia no início de 2020. Então, essa relação administração pública e empresa, ela tem que ser pautada por princípios de honestidade. E estes princípios de honestidade, como eu já falei durante 2 ou 3 vezes nessa fala, ele vai ensejar também o que nós chamamos no direito administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele deve ocorrer sempre que houver um reajuste, seja positivo, seja negativo, naqueles preços que foram inicialmente pactuados. O reequilíbrio econômico-financeiro, ele é trazido pela doutrina sempre decorrente de uma de 3 circunstâncias. Muito se fala na teoria da imprevisão, no fato da administração e no fato do príncipe. Nós falamos em
teoria da imprevisão quando nós temos um fato superveniente e geralmente imprevisível. Por que eu digo geralmente imprevisível? Porque há situações, né, que vão ocorrer independente da vontade da administração ou que não estejam associados, né, à elevação de tributos, que, embora sejam previsíveis, vão ter consequências catastróficas e que vão ensejar a aplicação da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, como regra geral, ela é aplicada sim, né, a um fato imprevisível, superveniente, ou seja, que veio após a celebração do contrato, que venha a causar um desequilíbrio econômico nesta relação. E aqui não há dúvidas de que há possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela encontra fundamento legal lá no artigo 65, inciso 2, a linha D, ou a linha delta, como queiram chamar, né, da Lei 8.666. Lá está prevista, né, a teoria da imprevisão, o fato da administração e o fato do príncipe. Então a teoria da imprevisão, ela encontra aplicabilidade aqui no momento em que houve um fato superveniente, né, imprevisível, que ocasionou esta relação. Só que esta relação, ela deve, obviamente, né, ser comprovada. Vejam quantas vezes eu já mencionei para vocês a necessidade de demonstração com elementos probatórios. Deve-se juntar documentos que levem a administração pública a verificar essas circunstâncias. Deve-se juntar notas fiscais anteriores, devem-se juntar documentos idôneos fornecidos pelos fornecedores de matéria-prima, pelos fornecedores, né, de materiais para aqueles que fazem a negociação com a administração pública. Eu dou um exemplo claro, e há poucos dias estava com um contrato administrativo, né, para analisar a solução de um processo para imposição de sanção justamente do álcool gel, né, no órgão público ao qual eu trabalho. Havia um registro de preços com uma empresa, assinado ainda em 2019, né, que faziam com que ela tivesse que entregar o álcool gel. Eu não lembro de cabeça o preço, mas o valor estava, né, a aproximadamente metade do valor que está sendo comercializado hoje pelo álcool gel. Então nós sabemos que houve, em virtude da demanda e da ausência da própria matéria-prima, né, uma elevação nos preços desse produto, que necessariamente vão ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro. E isso ocorre muito para aqueles que nos assistem e trabalham na prática com as licitações públicas no sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, né, em vigência hoje, muitas vezes ele foi celebrado em aproximadamente um ano, né, pouco menos de um ano, a ata tem validade de 12 meses, né, aí a empresa, naquela época, ela firmou com a administração pública um determinado valor, levando em consideração aquela circunstância à época, sem nunca imaginar que hoje, em 2020, iria ocorrer essa situação, né? Então, essa demonstração, juntando notas fiscais anteriores, notas fiscais de hoje, demonstrando para a administração pública quanto era o valor da sua matéria-prima naquela época, quanto é o valor da matéria-prima hoje, são fundamentais para a tomada de decisão da administração pública, para que haja a repactuação em nome desta teoria da imprevisão. Além da teoria da imprevisão, como eu disse para vocês, algo que é possível se buscar é o fato da administração. Aqui, embora haja uma determinada divergência na doutrina, né, o que nós entendemos que o fato da administração é aquele ocasionado pela administração contratante. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos na esfera
dos diferentes entes da federação, inúmeras medidas que estão ocasionando, né, este desequilíbrio na relação contratual. Então, existem decretos municipais de restrição ou paralisação de atividades, existem decretos estaduais, existem decretos federais. É importante que, para você arguir, né, o fato da administração, o fato seja ocasionado pela administração contratante. É por essa razão que eu digo que é muito mais fácil a aplicabilidade nessas circunstâncias, né, da teoria da imprevisão. O fato da administração pode ocorrer? Pode ocorrer. Deixa eu dar um exemplo para você que nos assiste. Imagine o município do Rio de Janeiro. Imagine um decreto municipal que determina a paralisação das atividades de determinado setor que façam com que venha a encarecer a relação contratual entre uma empresa e o município do Rio de Janeiro. O contrato administrativo era celebrado entre uma empresa contratante e o município do Rio de Janeiro. O decreto que determinou a paralisação e ocasionou o desequilíbrio na relação contratual é um decreto emitido pela administração do próprio município do Rio de Janeiro. Aqui enxerga este professor que vos fala a possibilidade de se analisar a aplicação do fato da administração. Agora, volto a dizer, é muito mais fácil você aplicar a teoria da imprevisão. A terceira circunstância é justamente o chamado fato do príncipe. O fato do príncipe, né, que na prática hoje eu não vi, né, e não enxerguei, não tenho notícias de aumento na questão tributária, ele também vai fazer com que haja, né, a repactuação daquela relação inicialmente celebrada entre as partes. O fato do príncipe, além de ele estar mencionado expressamente no artigo 65, inciso 2, a linha D, ele vem no parágrafo 5º deste artigo 65 da Lei 8.666. Lá no parágrafo 5º do artigo 65, né, estará elencado que as alterações dos encargos legais, bem como tributários, tanto para mais quanto para menos, ensejarão, né, a repactuação daquilo que foi inicialmente celebrado. Bom, fato do príncipe, eu tenho visto muito na mídia, tenho visto muitos jornais mencionando o fato do príncipe, né, mas não tenho visto efetivamente na prática uma circunstância que pudesse ocasionar aí, né, o fato do príncipe entre si. Por isso, né, que é muito importante que você faça a análise correta desses três institutos. Qualquer um deles, né, poderá ocasionar aí a repactuação. Volto a dizer, a questão está na produção probatória. É necessário que haja a demonstração da prova. Sem a demonstração da prova, não há possibilidade de haver esta repactuação. Bom, pessoal, muito também, né, às vezes surge a questão envolvendo dúvida quanto à possibilidade desta repactuação. Esta repactuação, ela é um direito subjetivo, um direito líquido e certo da empresa contratada? Veja, a Lei 8.666 vai trazer a possibilidade desta repactuação por acordo entre as partes. Então, administrativamente, né, a empresa ela levará para a administração pública a demonstração da necessidade e a administração pública poderá acolher ou não, né, esta arguição da empresa contratada. Não havendo o acolhimento por parte da empresa, por parte da administração, né, me desculpe, não havendo acolhimento por parte da administração pública, né, aí sim a empresa
poderá buscar pela via ordinária, né, a repactuação, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no Poder Judiciário. Haverá a possibilidade de você ingressar com a ação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, provando, né, por A mais B, o quanto ele deve ser repactuado sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração pública. É vedado o enriquecimento sem causa da administração. E aqui, se a administração pública não estiver, né, dando a contrapartida justa, né, a contrapartida equilibrada, estará ela sim, né, se enriquecendo de modo ilícito. Então, isso deve ser demonstrado. Não há possibilidade de ajuizamento de mandado de segurança para se buscar este reequilíbrio econômico-financeiro. Por que não há possibilidade, né, de se impetrar um mandado de segurança? Em virtude justamente de duas razões. Uma, né, que haverá entendimento do Poder Judiciário que não se trata de um direito líquido e certo, comprovado via documento, que haverá a necessidade de produção de outros tipos de provas, como prova pericial, né, cálculos e tantos outros que vão demandar, né, o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, é muito difícil nós vermos aí na prática a aplicação de um mandado de segurança nessas circunstâncias. De repente, a empresa poderá até levar um mandado de segurança, né, e ele vir a cair no tribunal depois, né, vir a ser denegada via recursal. Então, é muito importante que você busque a via do procedimento comum, né? É muito importante que você busque a via do procedimento comum para conseguir este reequilíbrio econômico-financeiro necessário para a manutenção do contrato. Bom, por fim, né, é muito importante que nós venhamos a falar da questão envolvendo a rescisão contratual. Por quê? Como último recurso, né, como última via, caso a empresa não consiga cumprir com o contrato, ela poderá pleitear perante a administração pública a rescisão contratual. A rescisão contratual perante a administração pública, ela vai se dar unilateralmente por acordo entre as partes ou judicial. Esta rescisão unilateral, ela ocorre, né, pela administração pública. É uma via de mão única, ela é única, mas do ponto de vista da administração. Aqui não existe rescisão unilateral por parte da contratada, mas sim exclusivamente por parte da administração pública. Então, a empresa contratada, ela deverá buscar a administração pública, tentar fazer um acordo de modo que a administração pública venha a acolher os seus argumentos. Que argumentos são esses e que fundamentos poderão ser utilizados? Lá no artigo 78 da Lei 8666 de 93, nós vamos ter algumas circunstâncias que poderão vir a ocorrer. Uma delas está no inciso 14, né, que trata da suspensão da execução do contrato administrativo por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias ou sucessivas paralisações que venham a atingir este prazo, né, esse prazo de 120 dias aí, de aproximadamente 4 meses. Então, esta possibilidade inicial, ela existe desde que não haja a decretação de calamidade pública. E nós temos o reconhecimento, né, via decreto legislativo número 6, da situação de calamidade pública. Então, em um primeiro momento, né, não haveria a possibilidade de se pleitear a rescisão contratual. O que se pode buscar é a suspensão do contrato
até que seja normalizada a situação. E veja comigo a importância deste detalhe. Suspensão determinada pela administração. Veja, quando houver um decreto municipal, um decreto estadual ou um decreto federal que determine a paralisação das atividades naquele município, né, naquele estado ou no âmbito federal, e a administração contratante, né, ela própria deu causa aí a esta paralisação, é uma possibilidade de se pleitear a suspensão da execução do contrato, tá? Então, não há ainda possibilidade de se buscar a rescisão em virtude exclusivamente do reconhecimento da situação de calamidade. O inciso 15, né, do mesmo artigo 78, ele vai trazer a possibilidade de rescisão por falta de pagamento da administração. Este atraso no pagamento, né, superior a 90 dias, poderá ensejar a rescisão contratual. E essa rescisão, né, ela quase sempre na prática acaba sendo buscada no Poder Judiciário, porque a administração ela não rescinde. Quando há o reconhecimento de situação de calamidade, né, situação de calamidade, não há possibilidade da rescisão fundamentada nesse dispositivo. Há também a possibilidade da suspensão do contrato. Então, né, haverá aí a possibilidade da empresa buscar a suspensão nessas duas hipóteses, do inciso 14 e do inciso 15, a primeira fundamentada na paralisação da execução em decorrência de ordem da administração superior a 120 dias, e a segunda por falta de pagamento da administração por prazo superior a 90 dias, se houver, né, se houver atraso na execução e no pagamento, me desculpe, né, se houver atraso superior a 90 dias, esperamos que não venha a ocorrer. A terceira hipótese, e esta sim pode, né, especificamente ocasionar a rescisão contratual, está no inciso 17. O inciso 17 do artigo 78 traz a possibilidade de rescisão contratual na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada que venha a impedir a execução do contrato. Então, o inciso 17 é a chave de ouro para que você, né, que está representando a contratada, venha a conseguir a rescisão contratual. Esta rescisão, né, é por motivo de força maior comprovado que vem impedir a execução do contrato, como é a situação aí ocasionada pela pandemia da Covid-19, ela deverá ser pleiteada perante a administração pública. A administração poderá rescindir unilateralmente, ela determinar, você convencer que ela rescinda unilateralmente, por acordo entre as partes, que é o que possivelmente vai ocorrer aqui, né? A empresa ela vai levar o pleito, a administração pública vai analisar a comprovação, como eu disse, não basta simplesmente, né, alegar, deve ser comprovado, e ela vai promover a rescisão. Bom, não havendo a rescisão operacionalizada pela administração pública, aí sim a empresa deverá recorrer ao Poder Judiciário, né? E aí, né, eu recomendo também a utilização da via ordinária, né? A via mandamental, ela acaba, ao meu ver, sendo muito estreita para este pleito, então acabo aí, se você conseguir, né, simplesmente com prova documental, de repente você pode pleitear a via mandamental, mas eu sempre sugiro a via ordinária aí para que seja pleiteada a rescisão deste contrato, né, com a ação de rescisão contratual. Pessoal, bom, né, nesta palestra que nos propomos a fazer
para o colóquio de Direito Administrativo do IDARJ, né, dentro do prazo que nos foi estabelecido, de aproximadamente 40 minutos, né, sobre os contratos administrativos na pandemia. Esses são os principais pontos e aspectos, né, que nós temos para passar para vocês. Não é objeto da palestra, e não foi objeto da palestra, abordar a situação de contratação simplificada decorrente do reconhecimento da pandemia, né? Não foi objeto de abordagem também, né, os contratos específicos decorrentes da própria lei da Covid-19, né, que traz um sistema de contratação diferenciado, não, mas sim, né, trazer uma luz sobre aqueles contratos administrativos que foram celebrados antes da eclosão da pandemia, né, que estão tendo reflexos práticos hoje, né, que estão tendo reflexos aí que fazem com que a gente acompanhe, né, no nosso dia a dia, na nossa prática do direito administrativo. Eu volto, né, a agradecer o convite gentil do professor Emerson Moura, nosso diretor acadêmico, né, do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Agradeço a oportunidade de estar me dirigindo aos profissionais, aos estudantes que acompanham o IDARJ, né, esse instituto que traz em seus seios profissionais, né, estudiosos do direito administrativo que buscam sempre a aplicação da teoria prática. Então, foi um prazer, foi uma satisfação enorme estar me dirigindo a vocês, né? Agradeço a oportunidade e espero ter colaborado, trazendo um pouquinho, né, de apoio nesta circunstância da pandemia, de modo a colaborar com a própria construção e o aperfeiçoamento do direito administrativo. Deixo um grande abraço a todos. Essa é a mensagem do professor Felipe Dallenogari a todos vocês que nos assistem.